O Supremo Tribunal Federal do Brasil, o STF, acabou de divulgar uma notícia contra os bancos aqui no Brasil. E o Banco Santander foi o mais impactado, podendo perder aí mais de 4 bilhões de reais nessa história. No dia do anúncio, as ações chegaram a cair mais de 3%. E essa notícia é extremamente relevante para quem investe na bolsa. Por isso que no vídeo de hoje a gente vai ver o que é que está acontecendo, quais são os outros bancos que vão ser afetados e o que é que a gente faz agora. É hora de comprar? Numa possível queda das ações? Afinal de contas, no Brasil, nem o passado é incerto. A gente vai ver o que é que está acontecendo hoje e se esse momento faz sentido pensar em, poxa, vamos ver se a gente compra ações de banco ou se é hora de vender tudo. Vamos lá que eu vou te explicar tudo no vídeo de hoje. Se você não me conhece ainda, muito prazer, eu sou Felipe Almeida, sou planejador financeiro CFP, sou analista de valores imobiliários CNPI e no dia 12/6, dia dos namorados aqui no Brasil, saiu a notícia que o STF ganhou um julgamento contra os bancos, cobrando um imposto de PIS e COFINS que não tenha sido pago por vários anos aí. E não é pouco imposto não, só em cima do Banco Santander, a estimativa é que eles vão ter que pagar mais ou menos 4 bilhões e meio de reais só desses impostos. Se a gente for comparar com o lucro que o banco teve nos primeiros 3 meses de 2023, o primeiro trimestre, a gente vai ver que o imposto devido é mais do que o dobro do lucro que o banco teve. É como se eu chegasse na tua vida aqui agora e dissesse, ó, sabe todo o dinheiro que você ganhou nos primeiros 3 meses do ano? Pois então, tu vai ter que devolver tudo e você ainda vai ficar devendo toda essa quantia que você ganhou. Bom, você deve imaginar que uma notícia como essa impacta qualquer pessoa física ou jurídica nas suas finanças e no caso dos bancos no Brasil não vai ser diferente, principalmente no caso do Santander. Mas antes da gente falar desses impactos, principalmente no Banco Santander, vamos entender o que é que o STF está cobrando nos bancos. Tudo começou lá em 1998, quando foi criada a Lei 9.718, que define o pagamento de PIS e COFINS por todas as empresas aqui do Brasil. E para quem não sabe, para você ser empresa aqui no Brasil, você precisa deixar uma quantia ali para o seu principal sócio, que é o governo. E o governo não quer saber se você está lucrando ou não com a sua empresa. O que ele quer é que você, no início do seu faturamento, você já pague o imposto ali de PIS e COFINS. É exatamente isso que mostra essa imagem aqui, ó. Imagina essa empresa que teve uma receita bruta de 500 mil reais. A primeira coisa que essa empresa tem que fazer é pagar os impostos de PIS e COFINS aqui de 72 mil reais. E depois disso é que ela vai pagar as despesas com os custos, as despesas com as vendas e serviços, para depois ter lucro líquido. E aí então ela paga o outro imposto para pessoas jurídicas, que é o IRPJ, e a contribuição social sobre o lucro líquido, que é o CSLL. Só depois disso aqui, a empresa pode dizer que esse dinheiro aqui final é que vai para o bolso de fato do acionista e da empresa. Ou seja, toda e qualquer empresa, para existir, ela tem que pagar imposto na entrada do dinheiro e na saída do dinheiro. E esse imposto de PIS mais COFINS aqui no Brasil depende do regime de tributação de cada empresa. O fato é que esse número pode variar entre 3,65% até 9,25% da receita bruta da empresa. E aí, beleza. A Lei 9.718 dizia que toda receita bruta precisava pagar esse imposto. Só que os bancos encontraram uma brecha nessa lei. Eles conseguiram dizer que as receitas financeiras do banco não iriam pagar PIS e COFINS. Nisso está incluído todo o dinheiro que o banco ganha com juros, com empréstimo que eles fazem à população, a pessoas físicas, a pessoas jurídicas. E com isso, a maioria dos bancos ficou sem pagar esse imposto sobre receitas financeiras de 1998 até 2014. Foram 16 anos aí até que surgiu uma nova lei, que foi a de número 12.973, saindo ali em maio de 2014, que tinha uma emenda para alterar aquela lei 9.718 que a gente acabou de ver de 1998. E em linhas gerais, o que a nova emenda de lei dizia é que as receitas financeiras relativas à variação monetária dos direitos de crédito também deveriam pagar PIS e COFINS. E aí, no meu entendimento de leigo, não sou jurista, mas veio uma outra lei em 2014 que encontrou essa brecha, fechou a brecha e vida que segue. De 2014 para frente, a maioria dos bancos passou a pagar o PIS e COFINS também na receita financeira. E aqui que entra o julgamento do STF. O que o Supremo Tribunal Federal está cobrando é que os bancos paguem não só o imposto depois de 2014, mas também todo o imposto retroativo de 1998 até 2014 sobre as receitas financeiras. E segundo o próprio governo, isso teria um impacto de mais de 115 bilhões de reais de arrecadação para os cofres públicos. E se a gente for fazer um paralelo, 115 bilhões de reais é muito dinheiro. O próprio Santander hoje tem um valor de mercado de menos de 113 bi. Então o governo com uma ação só ia arrecadar um imposto de tamanho maior do que o próprio banco. E agora você vai entender por que essa notícia é tão bombástica para o Banco Santander. No final de 2022,
2022, o próprio relator desse julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, o Ricardo Lewandowski, votou a favor dos bancos nessa história toda. Isso foi em dezembro de 2022. Então pensa, o Santander nessa hora chegou e pensou, pô, se o próprio relator votou a nosso favor, vamos ficar tranquilo aqui, a gente estava até reservando dinheiro para pagar esse julgamento, mas agora, muito provavelmente, isso não vai mais acontecer. E foi justamente por isso que no balanço do primeiro trimestre de 2023 do Banco Santander, a gente vê esse valor aqui, ó, de reversão de provisão fiscal e impostos, no valor de mais de 4 bi e 200 milhões de reais. E todo esse valor acabou virando reforço de balanço, que eu já vou te explicar o que é isso aqui. Em outras linhas, o Santander vinha se preparando para caso isso acontecesse até o final de 2022. E agora o que aconteceu é que todos os outros ministros aqui, tirando o Lewandowski, votaram a favor do governo nessa história. E aí o Santander foi pego de calça curta e no mesmo dia soltou um fato relevante para os acionistas. Basicamente explicando a história e dizendo que vai esperar a publicação oficial do STF para debater as medidas e recursos cabíveis. Ou seja, a novela toda tá rolando, isso vai impactar no resultado do banco. A gente já vai ver se faz sentido pensar em compra ou venda dos bancos num momento como esse. Mas antes, vamos ver o que é que vai acontecer com os outros bancos do mercado, porque afinal de contas, essa medida bate em todos os bancos, não só no Santander. Depois de saírem todas essas notícias, a Febraban, que é a Federação Brasileira de Bancos aqui no Brasil, soltou um comunicado dizendo qual vai ser o impacto dessa medida em todos os bancos. E a primeira coisa que a Febraban fez foi dizer que ao invés dos 115 bilhões de arrecadação que o governo estava calculando, na verdade a Febraban calcula apenas 12 bilhões de reais. Isso já muda tudo de figura, afinal de contas o próprio Santander está devendo mais de 4 ali, sendo um terço da dívida toda. A própria Febraban só falou que alguns bancos é que vão ser impactados. O Bradesco está aqui no meio, o BTG, o Banco da Ecoval, o Itaú e o Santander aqui também. Enquanto isso, Banco do Brasil, Banrisul, Caixa Econômica Federal, Citibank, Safra e Votorantim não possuem essa contingência. Notícia do Valor Econômico. E a própria Febraban está desconfiando desse valor de 115 bilhões mencionado pela Procuradoria da Fazenda. Merece ser analisado em profundidade. E aqui está a estimativa dos maiores impactados por essa medida, sendo o Santander disparado primeiro ali, o Banco Bradesco aqui em segundo também, com mais ou menos 3 bilhões de dívidas a ser pagas, e o Banco Itaú aqui com 672 milhões. E o Santander foi realmente muito mais impactado porque o que ele deve é o dobro do lucro do primeiro trimestre. Enquanto que para o Banco Bradesco, que lucrou mais de 4 bi no primeiro trimestre e está com uma dívida de menos de 3, as coisas são mais brandas. E o próprio Itaú, que lucrou mais de 8 bi nesse primeiro trimestre, está com uma dívida ali na casa de 600 milhões de reais, trazendo um impacto muito menor. Dito isso, fica a pergunta: o que é que a gente faz agora? É hora de comprar? É hora de vender? Principalmente Santander. Afinal, o impacto vai sim ser grande, só que normalmente os bancos se preparam para momentos assim. No resultado do Banco Santander, aqueles 4,2 bilhões de reais que viraram reforço de balanço continuaram sendo reservas do banco contra devedores duvidosos. Afinal de contas, as dívidas são um problema muito grande para bancos que emprestam dinheiro e ficam sem receber o que emprestaram de volta. Eu falei muito detalhes sobre isso aqui nesse outro vídeo que eu gravei só para falar se é o momento da volta dos bancos aqui no Brasil. No final das contas, o impacto de verdade ainda é muito indefinido, porque se o banco colocar no balanço esse prejuízo mesmo, muito provavelmente eles vão declarar um dos maiores prejuízos da história dos bancos no Brasil. Principalmente o Santander, que nunca deu prejuízo nos últimos 13 anos em nenhum trimestre. No dia de hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, a reação pelo mercado já é positiva e as ações já sobem quase 2%. E no final das contas, o que a gente precisa fazer para ter clareza se faz sentido comprar ou vender uma ação é ter uma estratégia muito bem definida. E foi justamente pensando nisso que eu criei a estratégia Máquina de Dividendos, que foca em comprar as 10 ações que mais pagam dividendos da bolsa. Um dos critérios da estratégia é olhar para o dividendo pago nos últimos 3 anos em média de cada empresa. Investir dessa forma deu um retorno muito positivo, como você pode ver na tela, nos últimos 25 anos, batendo o Ibovespa por muito. E quando a gente vai olhar a média de dividendos pagos pelos bancos nos últimos 3 anos, a gente vê o Itaú ali com uma média de 3% ao ano pagos, figurando na posição 67 do ranking Máquina de Dividendos. O Banco do Brasil ali com 6,3% de dividendos pagos ao ano, na posição 31, e o Banco Santander, o melhor posicionado ali, com 7,5% de dividendo ao ano pago, na posição 22 do ranking Máquina de Dividendos. Isso para mim traz um sinal muito claro que bancos não fazem sentido para dividendos nesse momento, já que nenhuma das 10 primeiras colocadas do ranking são empresas bancárias. Agora, se você quiser saber 7 das 10 empresas que estão atualmente no ranking Máquina de Dividendos, eu vou deixar um presente para você, que é esse PDF que está rolando aí na tela, explicando mais detalhes sobre a estratégia
e deixando as 7 ações de presente gratuitamente para você. Tudo que você precisa fazer, baixar essa tela um pouquinho, clicar no primeiro link que está na descrição desse vídeo e você vai ter acesso a esse material gratuitamente no seu celular e no seu computador. Me conta aqui nos comentários o que é que você acha que vai acontecer com os bancos a partir de agora no Brasil. Se teve alguma informação desse vídeo que fez sentido para você, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal se não tá entendendo, que eu vou estar te esperando aqui no próximo conteúdo.